Companheiras e companheiros, eu segui com muita atenção as perguntas todas que foram feitas. Mas o tempo que eu tenho agora é bastante curto, de modo que eu vou me referir apenas uma delas, porque é a que eu considero mais importante, porque é a que traça a diferença entre a minha candidatura e a candidatura do companheiro Martinelli, que é o problema do programa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se somos marxistas, eu e Maria somos, se somos marxistas, a palavra problema e a palavra solução tem uma notação distinta da linguagem comum. Problema marxista é um obstáculo à consciência da massa para que ela possa cumprir o seu papel histórico de destruir o capitalismo e criar uma outra sociedade. Esse é um problema. Isso é um problema. E a solução, se nós somos marxistas, é o próprio Marx que disse: a solução do problema está dentro do problema. E esses são os dois parâmetros para a gente construir o nosso programa. Então, o primeiro parâmetro é o nível de consciência da massa. Como este nível é um nível bastante baixo, é um nível economicista, é um nível corporativo, nós temos que começar essa pedagogia da ação, porque a massa aprende na ação, não aprende no discurso. Nós temos que começar essa pedagogia da ação pela reivindicação econômica. E a reivindicação econômica é uma reforma no capitalismo. É uma interferência, uma intervenção na lógica fria do capitalismo. Isso é a reivindicação economicista. Então, o que acontece? O que nós devemos fazer? Algumas dessas reivindicações são tão radicais que elas ferem a lógica interna do capitalismo. Essas que nos interessam. Porque essas desencadeiam um processo de conflitos que vai levando a classe a ter consciência. E a hora que a classe tem consciência, na primeira condição objetiva que surgir, a gente vê o sistema. Então é isso que nós estamos partindo. Nós estamos partindo para conscientizar as massas. Vou dar um exemplo do cara que está escrito um livro importante, se recebido por todos nós, a Revolução Brasileira, em que ele diz o seguinte: o caso de Cuba. Qual é o problema em Cuba? O problema em Cuba era a segregação social terrível do povo e a dependência externa. Mas a massa não via isso. A massa via o Fulgêncio Batista. Ele se aliou com parte da burguesia que não gostava do Fulgêncio. Ele se aliou com os Estados Unidos, não esqueça, que ele fez a soberania em território americano. Por quê? Porque eles tinham um mesmo objetivo comum: derrubar o Fulgêncio. Derrubar o Fulgêncio, o que ele fez? Ele atacou o problema de fundo. Ele nacionalizou as grandes usinas de açúcar. Quando ele nacionalizou as usinas de açúcar, ele perdeu os seus aliados na burguesia, ele perdeu a sua aliança do imperialismo, ele colocou uma dinâmica de transformações e de conflitos que levou ao socialismo. O programa que nós vamos fazer é muito menor que esse tipo de programa. É rigorosamente isto. Nós temos que criar uma dinâmica de luta que leve a classe operária, a classe trabalhadora, a cumprir o seu papel histórico, que é de derrotar a revolução. Eu queria agradecer a companhia que fez a pergunta, porque ele permitiu explicar o que eu pensei que já tinha explicado na outra ocasião. Mas agora eu quero terminar esse tempo com os agradecimentos. Eu quero agradecer às correntes que me apoiam. Eu sei que foi um processo interno, um processo democrático, um processo de diálogo, e eu não vou citar uma por uma, porque são muitos. Basta dizer que eu tenho as quatro teses da nossa conferência
dizer a vocês, eu quero me dirigir a vocês, entendeu? Porque eu tenho muita pena de vocês. Porque vocês nasceram numa época em que realmente as condições do povo estão reduzidas. O grande problema, a grande adversidade dessa conjuntura não é o poderio militar americano. A grande adversidade dessa conjuntura não é o fato de que a burguesia está fortíssima, não é isso. A grande adversidade dessa conjuntura é que o nosso povo não acredita mais que é possível mudar a situação. Isso é o que a burguesia conseguiu. Essa é a grande vitória que ela teve sobre nós. Ela reduziu as nossas ambições. Vocês não podem reduzir as suas ambições. Alternativa, é proibido falar em socialismo, é proibido falar em mudança, é proibido falar em direitos, é proibido. Vocês não podem ser criados no destemor. O que vai ganhar essa eleição é a testemunho da coragem. Nós não temos medo de patrulhamento. Ninguém vai patrulhar o discurso dos socialistas nessa matéria. Ninguém. E eu queria, também, agora que eu dizer que eu tenho uma vantagem indiscutível sobre meus dois oponentes. Mas essa eles não podem nem pedir a palavra para pegar. Eu sou o único candidato que dará a vocês, quando estiverem convencendo o eleitor a votar no sol, que pode ser o seguinte: antes de nós, nossas propostas já votávamos por pena de